Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nesse trimestre nós estamos estudando os ensinos de Jesus. E hoje nós estamos com a lição de número 7, com o título Jesus e a humildade. Este é o nosso tema, título da nossa lição. Nós temos o nosso texto áureo, que está em Lucas capítulo 14, verso de número 11, que diz: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que eu vou fazer no tópico correspondente. Seguindo aqui, nós temos já a nossa introdução da nossa lição, que eu leio uma das lições mais tremendas e desafiadoras de nosso Senhor Jesus, ministrada primeiramente através do seu exemplo maravilhoso e depois inculcada nos seus discípulos, é a da humildade. Embora já tenhamos considerado um aspecto dessa virtude como demonstração de genuíno amor ao próximo, há muito o que se dizer em particular sobre a humildade e suas aplicações também em nosso relacionamento com o próximo e com Deus. E recebem então especial atenção em mais de uma passagem dos evangelhos. Nosso primeiro tópico é aprendendo a ser humilde como Jesus. Lógico, se nós vamos estudar humildade, o Senhor Jesus, ele tem aí então a excelência na sua vida prática com a humildade. Assim nós vamos fazer a leitura do texto de Mateus capítulo 11, verso 25. Temos assim: naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Aqui está o nosso texto, nesse agradecimento, nessa oração de ação de graças
do Senhor Jesus diante do Pai, pela obra como o Pai ele está realizando na face dessa terra, ocultando os seus mistérios aos sábios e entendidos, no entanto revelando aos pequeninos, tá? Então isso é a vontade de Deus, e hoje nós vamos então aprender aqui um pouquinho mais a respeito desse tema aqui, desses pequeninos, desses que o Senhor ele classifica como pessoas humildes, tá bom? Então nós vamos seguindo aqui no nosso primeiro tópico, aprendendo a ser humilde como Jesus. O nosso primeiro parágrafo, anteriormente, Jesus havia denunciado a incredulidade de cidades da Galileia, como Betsaida, Corazim, Cafarnaum, as quais haviam presenciado a maior parte dos seus milagres, mas mesmo assim não haviam se arrependido para crer no Evangelho. Para agravar a perversidade desses judeus, o Senhor os compara com os habitantes de Tiro e Sidom, bem como os de Sodoma e Gomorra, afirmando que, mesmo não tendo o conhecimento que aqueles tinham para identificar os sinais de que o reino dos céus havia chegado, nem sido privilegiados com tanta abundante demonstração desses sinais como aqueles foram, esses gentios teriam se convertido ao testemunhar os milagres de Cristo. Assim, o que poderia ter sido uma grande bênção para essas cidades, elevando-as até os céus, como disse Jesus, se tornaria a causa de um juízo mais severo e uma condenação ainda mais terrível para elas. Temos uma referência de Lucas 12:42. Então logo já percebemos que um lugar onde o Senhor ele operou grandes milagres, esses judeus tiveram um grande momento na presença do Senhor, tinham tudo para enxergarem em Jesus o Messias, o prometido, o desejado das nações. No entanto, eles, com a sua soberba, com a sua arrogância, eles não conseguiram enxergar em Jesus Cristo a salvação. Não conseguiram. E por conta de quê? Exatamente do que existia dentro do seu coração e ao mesmo tempo faltava. São duas coisas que não vão coexistir, né? São opostas, evidentemente, são antagônicas umas às outras, que é a humildade e a soberba, uma coisa contrária à outra. Então, para se entender, para se usufruir do favor de Deus, como já lido no texto de Mateus, precisa existir dentro do homem, do ouvinte, a humildade. E no meio desse povo aqui era o contrário. Eles tinham orgulho, eles tinham uma soberba, eles até batiam no próprio peito deles terem um privilégio maior do que os demais, do que os gentios. E eles não perceberam que na realidade isto foi a pedra de tropeço para eles. Então é isso que nós estamos lendo nesse parágrafo. Nesse segundo parágrafo, segue-se então a exultação do Senhor sobre a verdade ilustrada nesse episódio, de que a salvação, isto é, a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, depende não da capacidade humana, mas da soberana vontade do Pai. E que ao invés de atentar para aqueles que são ou possuem alguma coisa nesse mundo, Deus prefere rejeitar os tais e voltar-se para aqueles que não são, nem têm coisa alguma de que se gloriar. Então, nesse primeiro ponto aqui, e a marcação que eu fiz aí para vocês,
que é a respeito da revelação do Senhor Jesus Cristo, que é a salvação, porque a partir do momento que o homem ele reconhece que Jesus, ele é o Cristo, ou seja, o ungido de Deus, o Filho de Deus, dado para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando acontece isso, o homem não o faz pela sua própria vontade. É o querer de Deus se revelar ao homem, se mostrar ao homem. E isso está no texto de Mateus que nós lemos. Jesus dando graças ao Pai por ele ter ocultado estas coisas. Que coisas? Coisas concernentes à salvação. Ocultou aos sábios entendidos, mas revelou aos pequeninos. Ou seja, nós estamos lendo que a salvação, o conhecimento de que Cristo é realmente o Salvador, é uma obra de Deus na vida de cada um do ser humano. E por que Deus ele o faz? Pela sua soberana vontade, para que o homem, irmãos, ele não venha realmente se vangloriar, porque aquele que já está cheio de soberba, aquele que já está cheio de orgulho, com coisas terrenas, com coisas que são passageiras, ele já fica se vangloriando. Imagine agora alcançar algo muito mais excelente do que aquilo que é perecível. Então, se gloriariam muito mais nisso. Então o Senhor, ele aqui prefere ocultar aí os seus mistérios para esse grupo de homens, que nós vamos, conforme a nossa lição vai se desenvolvendo aqui, nós vamos entendendo melhor, né? Em outras palavras, Deus escolheu salvar os humildes. Bem, quem são esses humildes? Pessoas que porventura são privados de alguma coisa material? É isso que é humildade? Não, humildade é aquele que não tem no seu coração preocupação com exaltação, com elevação. Dessa forma, nós podemos muito bem encontrar pessoas que são pobres, ou seja, que passam por privações aí de repente materiais, mas dentro do seu coração é orgulhoso, tem soberba. Então a humildade, ela não tem relação direta com o possuir alguma coisa material ou não. Assim como também encontramos pessoas que têm posses, mas também têm o coração humilde. Então não está diretamente ligado. Mas o que nós percebemos é que aqueles que são pobres, necessitados, eles têm aí uma condição mais favorável para a humildade, porque ele já não tem mesmo no que se prender, naquilo que se gloriar. Aquele que possui alguma coisa nessa terra, esse sim tem uma condição mais favorável para o orgulho, para a soberba. Mas vamos seguindo aqui a nossa leitura para entendermos melhor isso aqui. Isso então não significa que os sábios e ricos e grandes, em qualquer outro sentido mundano, sejam automaticamente excluídos da salvação. Apenas que são poucos os que dentre eles que se salvam, pois enquanto os homens apreciam essas grandezas mundanas, o Senhor as despreza. E para mostrar isto, incutir neles a necessidade de se fazer humildes, renunciando a toda pretensão à vanglória. Então o Senhor salva principalmente os simples e pobres e pequenos deste mundo. Até uma forma de Deus ele mostrar para aqueles que se apegam às coisas materiais, às coisas perecíveis,
o Senhor acaba mostrando pela salvação de uma pessoa que nesta terra está privado de tantas coisas, mas tem algo que é muito mais excelente, que é o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. E esses mistérios aí, eles não são alcançados, como já dito, pelo poder aquisitivo. Às vezes na terra, aquele que tem poder aquisitivo, aquele que tem influência entre os grandes, estes têm grandes portas abertas diante deles, muita facilidade para eles na face dessa terra, mas a entrada no reino de Deus, não. Isso aqui não é influência humana, aqui não tem influência política, aqui não tem classe social, absolutamente. Aqui tem a revelação da graça de Deus dada ao homem por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, então é isso aqui. Nós vamos ler 1 Coríntios, vamos começar a nossa leitura. O que eu marquei em vermelho aí para vocês é o que nós vamos ler aqui. Então eu começo com primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, e o verso de número 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus na sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então Paulo, ele está escrevendo a uma região onde pessoas aqui, conhecimento técnico, conhecimento mundano sobejava para eles, os gregos, filósofos. No entanto, eles não conseguiram entender nada das coisas de Deus, embora fossem inteligentes, conhecedores, não chegaram ao conhecimento da sabedoria de Deus, amantes da sabedoria, que é o significado aí de filosofia, amantes da sabedoria, mas não conseguiram alcançar a sabedoria maior, a mais excelente, a mais extraordinária. Não, o conhecimento deles não conseguiu levá-los a esse conhecimento, porque o conhecimento da verdadeira sabedoria, que é a de Deus, não é alcançada por técnicas humanas, por faculdade, é alcançada pela revelação de Deus, pela soberana vontade de Deus. E daí até a pessoa indouta, o analfabeto, o Senhor opera nele a salvação, e aquele que é sabido, ele fica fora dela. É isso que Deus, ele está dizendo, está destruindo a sabedoria dos sábios, dos inteligentes. Paulo está escrevendo dessa forma. O verso 26 do mesmo capítulo: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Aqui está um versículo importantíssimo para nós marcarmos.
a razão pela qual Deus ele faz dessa forma. Então, conforme nós lemos, Paulo diz: vamos perceber entre nós, não são muitos os ricos, não são muitos os nobres que são chamados, mas são também. Porém, bem mais são aqueles que têm realmente privações, e Deus ele faz dessa maneira, então, para que nenhuma carne venha se gloriar diante dele e dizer que alcançou a salvação, reconheceu que Jesus ele é o Cristo, por meio dos seus estudos, por meio dos seus esforços, por meio da sua sabedoria. Nunca nenhum homem, nenhuma carne vai alcançar os mistérios de Deus por meio dos seus esforços, dos seus estudos e da sua inteligência humana, de forma alguma. Então Deus ele é maravilhoso nesse seu agir, confundindo aqueles que estão sobre a face dessa terra. Vamos ler Tiago também, capítulo 2. E o verso de número 5: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Olha a pergunta. Então, aos pobres dessa terra, Deus quis enriquecê-los, mas não enriquecê-los com prata, com ouro, com sabedoria humana. Deus quis enriquecê-los com o tesouro do céu, com o tesouro do alto, com a revelação da sua vontade. Isso que é o maravilhoso. A carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 4. Olha como que Paulo, ele coloca agora o seu próprio testemunho, seu próprio exemplo. Verso 4: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, ou reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo está falando de um grupo de judeus que estavam no meio da igreja e que ficavam se vangloriando daquilo que faziam, daquilo que praticavam, do conhecimento que detinham. E Paulo, ele então vai dizer: bem, eu poderia muito bem também me vangloriar, porque eu tenho motivo para isso. E aí relata aqui, a sua posição, o seu conhecimento, tudo que ele possuía diante dos homens, o respeito que Paulo ele gozava diante dos homens.
No entanto, ele diz: eu estou reputando tudo isso aí por perda. Para quê? Para conhecer a excelência da glória de Deus. Por quê? Não há como já dito, que um homem que fique prezando e às vezes buscando coisas mundanas, terrenas, ou às vezes até aplausos, reconhecimento de homens, não há como aí, irmãos, valorizar o que é de Deus. Não vai conseguir então, como o próprio Senhor Jesus já disse, agradar dois senhores. Então aqueles judeus agradavam a sua religiosidade, agradavam as pessoas que estavam ali diante deles. E Paulo dizia: não, eu não estou aqui para agradar homem, ainda que eu tenha elementos comigo para agradar, mas eu prefiro agradar ao Senhor Deus. E aquilo que Deus ele me mostrou é muito mais excelente do que os homens me deram. Por isso que ele considera como perda. Irmãos, vamos prestar bem atenção. Paulo não despreza o conhecimento que ele tinha, até porque era útil. Ele está dizendo que ele não está confiante, ele não tem como segurança aquilo que é material. A segurança dele, a força dele está na graça revelada em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, habilidade para falar, Paulo tinha. Conhecimento para ensinar, Paulo tinha. Mas a graça de Deus ele considerou é muito maior do que tudo isto que anteriormente eu valorizava. Agora eu valorizo a graça de Deus. Então é importante que nós observemos isso. Eu fiz uma comparação na igreja domingo e cabe aqui para nós nessa oportunidade também, que infelizmente, olha a comparação, tem muitos homens que às vezes colocado diante dele 1 quilo de ouro e 1 quilo de argila, e pedindo para ele escolher, tem muita gente escolhendo o quilo de argila e deixando o quilo de ouro. Na comparação daquilo que é terreno, sendo argila aquilo que é terreno, e o ouro a sabedoria de Deus, estão desprezando. Que troca, hein? Que troca eles estão fazendo. Vamos prestar bem atenção com aquilo que é do homem. A sabedoria humana, a inteligência humana, eu não alcanço as coisas de Deus, mas com a sabedoria de Deus, com a graça de Deus, eu alcanço as coisas que são temporais. E então estão invertendo os valores, estão entrando pelo caminho errado. Vamos continuar. Nosso terceiro parágrafo. Jesus então convida seus ouvintes ao exercício dessa humildade, sem a qual ninguém herdará o reino dos céus. Olha só, nós estamos aprendendo a ser humildes como Jesus. Sem essa humildade, ninguém vai entrar no reino dos céus. Primeiro, porque sendo ele próprio um sinal de contradição diante de tudo aquilo em que os homens se vangloriavam, é rejeitado e odiado pelo mundo, mas aceito por muitos que, não obstante, ou mais de acordo com a sabedoria divina, justamente por sua condição miserável nesse mundo, atenderam prontamente ao chamado do Evangelho. Então, pessoas que tinham determinado tipo de conhecimento, como judeus, pensaríamos nós assim, para eles era mais fácil entender a mensagem do Evangelho. Às vezes na escola eu falo para os irmãos, quando em Atos, que o nosso desafio hoje na pregação do Evangelho é muito maior do que naquela época. Por quê?
os apóstolos, eles tinham que apenas explicar o texto que eles tinham, as promessas contidas ali, pois os judeus já eram detentores da promessa. Mesmo dessa minha análise humana em dizer que seria mais fácil, eles tornaram mais difícil. E hoje, por que hoje eu entendo que é um pouco mais difícil? Porque hoje, além de ter que explicar as promessas para os homens que não têm nenhum conhecimento daquilo que Deus realizou, que Deus criou, porém, quando nós pregamos o Evangelho, aí então essas pessoas que mesmo anteriormente não tendo tido promessa nenhuma de Deus, eles recebem de bom grado, e eles creem na pregação, e recebem Jesus como Cristo, o Salvador. E daí mais uma vez a gente percebe, realmente é agir de Deus, é poder de Deus, é a graça maravilhosa de Deus. Mateus capítulo 21, verso 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Por causa de quê? Soberba, orgulho de não receber a mensagem de Deus de bom grado, com alegria. Assim, aqueles que eles observavam e diziam que não eram dignos do reino de Deus, eles estavam entrando. E eles que dentro do coração diziam que eram merecedores, ficaram para o lado de fora. Então, na realidade, aquele que diz que vai, aqui está comparado com os judeus. O que diz que vai, acabou que não aparecendo. É uma palavra de João no capítulo 1. Veio para aqueles que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto os recebeu, então o Senhor deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É aquele que no princípio não tinha promessa, mas acabou, olha aí com a oportunidade, trabalhando na seara do Senhor. Nós nos enquadramos nisso, estamos trabalhando para o Senhor. João capítulo 12, verso 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Está aí, até creram que Jesus realmente era o Cristo, mas não queriam perder aquilo que é do homem, aquilo que é terreno. Eu já disse em outras aulas para os irmãos, existia esse dualismo naquela época entre sinagoga e Jesus, ou era um ou outro. Aqueles que estavam com Jesus não estavam na sinagoga, e vice-versa.
Não podia. E esses aqui, embora crescem em Jesus, mas eles não queriam confessar isso, porque senão seriam expulsos da sinagoga. E ser expulso da sinagoga naquela época era ter as portas todas fechadas dentro daquela sociedade. Como que eu vou perder as minhas oportunidades dessa terra? Pois bem, se você perder nessa terra, você ganha no céu. Agora, você quer ganhar nessa terra? Quer valorizar o que é terreno, o que é material, acima daquilo que é de Deus? Então você vai perder no céu. É simples assim. Essa é a mensagem do Evangelho. Aquele que se apega às coisas materiais e despreza as coisas de Deus, então fica com as terrenas, mas sabendo que essas terrenas vão passar, mas as de Deus são eternas. Então vamos ver se não estamos escolhendo uma pedra, 1 quilo de argila, e desprezando o quilo de ouro. Isaías 53, eu vou deixar para os irmãos fazer a leitura depois, um texto bem conhecido, que mostra para nós que Jesus realmente... Eu vou fazer o seguinte, vou ler, porque é bem pertinente, excelente o texto, então eu vou fazer a leitura com vocês também, do texto de Isaías aqui. 53, verso 1 até o 4. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Se Jesus, como Messias, como Cristo de Deus, tivesse se manifestado, vindo, como os judeus realmente tinham a expectativa, de repente como Davi, como Salomão, aí então o cristianismo estaria abarrotado, porque aí quando o povo gosta das coisas que são aparentes, daquilo que é então valorizado diante dos homens, aí se ajunta. Mas mais uma vez nós lembramos do que Paulo escreveu. Deus, ele está confundindo a sabedoria dos inteligentes. Jesus, ele veio, olha como que está a descrição aí de Isaías. Para quê? Para que nenhum interesseiro, nenhum que gosta de posições elevadas realmente quisesse seguir a Jesus. Não tinha motivo para isso. Lembra-se daquele texto lido na semana passada, daquele que quis: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Então Jesus olha para ele e vai dizer: olha, as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Olha que situação que o Senhor coloca. Então, o Senhor Deus, ele realmente não quer nenhuma carne se vangloriando diante dele. E aí Jesus se manifesta nessas condições aqui, como uma raiz de uma terra seca, sem parecer, sem formosura, mas aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que não subiu ao coração, ao entendimento do homem natural, são essas coisas que Deus reservou para aqueles que o amam.
E aqui que está o prazer de estar na presença do Senhor. Continuando a nossa leitura, segundo, porque Jesus ele convida a si e oferece descanso aos cansados e oprimidos, ou seja, aqueles que, afligidos, rejeitados pelos homens, devido à sua condição nesse mundo, são levados a refletir aí sobre a sua real condição de pecaminosidade, e humilhados anseiam por livramento, perdão e paz com Deus. Então, mais uma vez, eu vou me reportar aqui a situação da sinagoga na época. Aqueles que faziam parte da sinagoga, eles não tinham necessidade de nada, eles eram em tudo assistidos. Então, o que Jesus poderia oferecer para eles a mais? Do ponto de vista humano, iria tirar do ponto de vista humano. Em contrapartida, aqueles que estavam vivendo à margem daquela sociedade, que eram as pessoas que tinham um certo tipo de defeito, principalmente físico, que não eram aceitos naquele contexto religioso da época, para esses Jesus sempre estava junto. Era esses que Jesus tinha o prazer de ensinar, de instruir, de revelar a grandeza e a majestade de Deus. A grandeza e a majestade de Deus nunca esteve no meio da religiosidade, mas sempre no meio de pessoas necessitadas. Então, aqueles que eram desprezados pela sinagoga e pela sociedade daquela época, eram pessoas que eram carentes, aflitas. A estas, Jesus então estava convidando para aliviar o seu cansaço espiritual e trazer para elas paz de espírito. Aqui está esta mensagem. Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, essa obra que o Senhor Jesus ele veio fazer. Então, o que vale gentil e que vale judeu diante de Deus? Estão todos na mesma situação. E Jesus veio para constituir em si mesmo um novo homem, um novo povo, tirando do meio dos judeus, e qual a condição? Crer nele como Cristo. Para tanto, precisa ser humilde. Se não houver humildade, não tem como reconhecer Jesus como Cristo, porque vai olhar para ele e enxerga Isaías 53. Não, eu não quero, eu quero coisa melhor. Bem, se você quer coisa melhor, então você não é humilde. Você está querendo coisas elevadas, então você não é humilde. Mas aquele que não se importa com as coisas aparentes, então olha para Jesus, é uma oportunidade para mim, é igualzinho a mim, está na mesma situação que eu, e quando chega até Jesus, o que encontra? A glória e o poder de Deus, a excelência do amor de Deus, é isso que encontra. Em terceiro lugar, porque é necessário não somente crer, mas fazer-se discípulo de Cristo, isto é, imitar o exemplo de um mestre que é manso e humilde de coração, tendo revelado a perfeição dessa virtude na obediência à vontade de Deus. Não por acaso,
os exaltados e soberbos são também chamados nas Escrituras de homem de dura cerviz, pois são incapazes de se curvar e tomar o jugo da obediência a Deus. Não estão dispostos a obedecer a Deus. Então, quando nós falamos de humildade, pressupõe aqui também a obediência à vontade de Deus. É isso que o coração humilde vai fazer, sempre se submeter ao querer e à vontade do Senhor, e é o exemplo de Jesus, conforme Paulo escreveu, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso 8, em que o Senhor deixou aí a sua glória e tomou a forma de homem, e na forma de homem ele ainda foi à morte, e morte de cruz. Mas depois de tudo isso, ele foi exaltado por Deus Pai e colocado à sua direita, e foi-lhe dado um nome que é sobre todos os nomes. Então, que aprendamos realmente com o Senhor a ser humilde, porque aquele que é humilde, aquele que se humilha, vai ser um dia exaltado. Mas não porque queremos estar acima de alguém, de forma alguma. Nós queremos estar junto de Deus, junto com Deus, e todos os demais irmãos juntamente com Deus, todos nós, ninguém acima do outro. Nosso segundo tópico, humildade diante de Deus. Lucas capítulo 18, verso 9 até o 14. Lemos: Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será então exaltado. O Senhor exalta. Olha a fala desse fariseu, olha como que demonstra a sua soberba. Característica do soberbo é querer sempre estar acima de outros, é querer sempre se destacar em relação a outros, se achar mais importante, se achar mais inteligente, mais capacitado. É característica de soberbo, de orgulhoso. Enquanto que o humilde, ele não fica falando, ele simplesmente vai lá e faz. Quero aproveitar a oportunidade para dar um destaque, com cuidado, com humildade, porque às vezes nós vimos também, ou vemos uma falsa humildade. Tem gente que, para não querer aparecer, também não quer fazer, pensando que não aparecer é sinônimo de humildade. Não. Porventura tem como eu dar uma aula aqui para vocês e não aparecer? Estar aqui no YouTube, Facebook e não aparecer? Ora, não tem como. Agora, o que não pode acontecer é eu pensar que estou aqui porque sou mais importante do que alguém, porque tenho mais capacidade do que alguém, ou então querer, na minha oportunidade, aparecer até mais do que Jesus, aparecer mais do que a mensagem. Aliás,
o pregador não pode ser maior do que a mensagem. É a mensagem que tem que ser mais importante. Aqueles que ouvem a nossa pregação e o nosso ensino têm que sair falando: que ensino, que palavra boa, que mensagem poderosa. Não que pregador, que ensinador. É a mensagem, irmãos, que é poderosa. É a mensagem que transforma, não o pregador ou o ensinador. Mas não tem como não estar na frente, ou estar na frente aqui ministrando e não aparecer. Mas como eu disse, não posso aparecer mais do que Jesus, né? Então, seguindo a humildade diante de Deus, que é esse segundo tópico, na presente passagem nós temos uma aplicação do que já dissemos no tópico anterior sobre a humildade ser absolutamente indispensável para aqueles que desejam entrar no reino dos céus. No caso da parábola, 2 homens, um fariseu, um publicano, subiram ao templo com o mesmo intento de se apresentar diante de Deus, mas somente um foi justificado ou aceito por Deus. Notemos que o fariseu não voltou para casa sem justificação por causa de suas obras, que eram todas elas atos legítimos, preste atenção nisso, atos legítimos de piedade para com Deus, tampouco por ter se gloriado delas como se fossem atos de sua própria realização, mas antes agradeceu a Deus. Desculpa, eu vou voltar à leitura aqui. O fariseu não voltou para casa sem justificação por causa de suas obras, que eram todas elas atos legítimos de piedade para com Deus, tampouco por ter se gloriado delas, como se fossem atos de sua própria realização, mas antes agradeceu a Deus por cada ato de piedade que praticava. Olha a diferença. Na realidade, nós temos uma palavra do Senhor Jesus para os seus discípulos, que a sua justiça, ela tinha que exceder a dos escribas e dos fariseus. Então, jejuar, não é para fazer? É para jejuar. É para dar dízimo? É para dar dízimo. É para ter uma vida religiosa impecável? Sim, claro que sim. É para ter. O que ocorre é que o fariseu, ele estava então querendo se justificar por estas coisas, e aí Deus não aceita. O seu erro estava em confiar em tais obras, está destacado aí para vocês, em se gloriar nelas como uma garantia de aceitação diante de Deus. Sua segurança não estava na misericórdia e a graça divina, mas naquilo que ele era e fazia. E esta vanglória, exaltação ou soberba, que embora disfarçada sob o véu da piedade, é inaceitável aos olhos de Deus. Vamos explicar melhor. Então, boas obras temos que praticar? Como que não? Temos que praticar boas obras. Agora, nunca cheguemos diante de Deus pensando que Deus vai nos aceitar, nos receber, nós confiando nessas obras que praticamos. Isso não. Nós temos que sempre esperar da misericórdia e da graça de Deus. Ainda que sejamos trabalhadores, ainda que façamos a obra do Senhor com afinco, ainda que cumpramos com todos os ditames aí da nossa igreja, agora chegar-se diante de Deus e então apresentar para Deus tais coisas, querendo receber algo de Deus em troca, isso Deus não aceita. Esta é a questão. Então nós sempre devemos esperar da graça e da misericórdia do Senhor. Ainda que pratiquemos boas obras, mesmo assim é pela graça e pela misericórdia de Deus. Paulo, ele chegou a dizer: eu trabalhei muito mais do que aqueles que se vangloriavam na sua carne, né? Eu trabalhei muito mais do que eles, mas não eu,
a graça de Deus que opera em mim. Que maravilha! Então tudo que nós fazemos, nós devemos sempre atribuir ao Senhor. É Ele que opera através das nossas vidas. Os Salmos de número 138 e o verso 6. Ainda que o Senhor é excelso, Ele atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Então o que é humilde? É aquele que trabalha, aquele que faz, aquele que realiza, mas sempre está confiante na graça, na misericórdia de Deus, no poder de Deus. E o soberbo também faz, mas ele fica se vangloriando nas obras, confiante nas suas obras, pensando que vai receber um aplauso de Deus por aquilo que ele faz. Esses tais Deus conhece de longe. Por que o Senhor conhece de longe? Irmãos, isso é algo que está dentro do ser humano, está lá, impregnado no coração do ser humano. É exatamente onde Deus sonda, é onde Deus Ele conhece. Eu ainda quero ler mais um texto de Isaías 57:15. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, quando comparecemos diante do Senhor Deus, o Senhor sonda-nos por dentro, e é lá dentro que Deus vai examinar se lá existe a soberba, a vanglória, ou então o quebrantamento, o coração contrito. Segundo Davi, um coração quebrantado, um espírito contrito, Deus nunca desprezará. E aí não adianta disfarçar, chegar-se diante do Senhor se disfarçando, não, tem que ser com sinceridade. E daí então a importância da humildade, que é algo de dentro e que não vai deixar que aqui apareça falsidade diante de Deus. Ao fariseu, nosso segundo parágrafo foi desse tópico, humildade diante de Deus. Ao fariseu faltou a consciência de sua própria miséria, indignidade diante da glória, santidade e justiça de Deus. Consciência esta que o publicano, na ausência de qualquer boa obra que pudesse apresentar em seu próprio favor, mais facilmente, na verdade pela graça de Deus, pôde alcançar e assim admitir que nada o habilitava a ser ouvido, exceto a misericórdia divina. Tem misericórdia de mim, pecador. Em suma, humildade é indispensável ao homem que comparece diante de Deus e espera ser aceito em suas petições. Precisa haver essa humildade, essa sinceridade, essa integridade, e sempre, olha, com a certeza, Deus ele sonda o mais profundo e o escondido. Diante dos homens eu posso me disfarçar e até enganar, mas Deus nunca se deixa enganar. Terceiro tópico, humildade para com o próximo, baseado em Lucas capítulo 14. Então já vimos, aprendendo a ser humilde como Jesus, humildade diante de Deus, e agora a humildade para com o próximo. Olha só, agora é no plano horizontal aqui. Lucas 14, verso 7. E disse aos convidados uma parábola,
reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este. Então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai, assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, os teus parentes, vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como tu recompensar, mas recompensados serás na ressurreição dos justos. Mais uma vez, o que nós queremos? Ter crédito com Deus ou crédito com os homens? Pois bem, é melhor ter crédito com... Porque, irmãos, quem tem crédito com Deus vai ter crédito também com os homens. E às vezes, querendo ter crédito somente com os homens, não vai te levar a ter crédito com Deus. Humildade para com o próximo. Primeiro parágrafo nosso aí, olha só. Nesse último texto da lição, Jesus desmascara a soberba e a exaltação que os fariseus emulavam entre si, um procurando se destacar e receber mais aplausos do que o outro, brigando por causa do lugar. Essa ambição decorre da falta de humildade para com o próximo. Eu sempre quero passar na frente do outro. Eu dar a oportunidade para o outro? Esperei tanto tempo pela oportunidade, agora o outro vai passar na minha frente? Me faz lembrar, sabe de quem? De Abrão. Quando naquela ocasião que a terra já não dava mais para suportar o seu sobrinho com seus pastores, seus gados, e naquela ocasião ele olha para o sobrinho e diz para o sobrinho: olha só, a terra está diante de nós, escolha você. Deu a oportunidade para ele. E o detentor da promessa era quem? Era Abrão. E qual terra que estava na promessa? Aquela ali que estava esgotada, que já não dava mais fruto nenhum. Mais uma vez nós vemos como que Deus ele atrapalha o entendimento do homem. Desculpe a expressão, né? Confunde o entendimento daquele que é carnal, daquele que quer andar pela vista. Aí Ló então vai olhar para as campinas do Jordão, criador de gado, aquela beleza. Não, eu vou para lá. Pois bem, então eu fico aqui, a terra seca, né? Já não dava mais nada. Porém, era a terra da promessa. E quando se separa, o Deus vem para ele e vai dizer para ele: eu sou o teu grandíssimo galardão. Então aquilo que é de cada um e Deus tem, vai chegar nas nossas mãos. Não tem necessidade de ficar um querendo passar na frente do outro, querendo honra em detrimento de outro. O fato é que, assim como em relação ao amor, a soberba para com o próximo não é muito diferente da soberba diante de Deus. E mesmo sob o pretexto de agradar a Deus, o soberbo busca na verdade o aplauso
e a exaltação sobre o próximo. Olha que perigo! Dizendo-se agradar a Deus, ele está passando por cima do próximo. Nunca que nós vamos agradar a Deus passando por cima de outro. Isso é abominação diante dos olhos de Deus. Por isso Jesus disse que a recompensa dos tais já está na glória deste mundo, e por isso não receberão nada da parte de Deus. Nesta passagem, o Senhor não está condenando as distinções sociais e honrarias que possam ser conferidas entre os homens, mas a atitude daqueles que deveriam se preocupar mais com a glória de Deus e o louvor que vem dele, praticando seus deveres e piedade com um coração sincero e humilde para com ele, ao invés de se gloriarem sobre a sua religiosidade sobre outros. Mais uma vez, vamos tomar cuidado com isso, que às vezes você é chamado a estar numa posição melhor e de repente você fica dizendo: não, eu não quero. Aí de repente está rejeitando uma oportunidade de Deus. Então o que está sendo colocado aqui é você não se pôr adiante, é você não ultrapassar à frente do seu irmão, querendo privilégio para você. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando: ter humildade para com o próximo, sempre honrando o outro a mais do que nós mesmos, sempre considerando o outro superior a si mesmo. Agora, quando chegar a real oportunidade de Deus para nós, aí também nós não vamos ficar, como eu já disse, vou repetir, falsa humildade. Não, é a sua vez, é a oportunidade de Deus. Você não está passando por cima de ninguém, você não está derrubando ninguém. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando e cumpra com a sua vontade. Naquele grande dia, essa ambição se revelará e se tornará motivo de grande desonra e humilhação para eles. Assim como no caso da oração, do jejum, das esmolas, o exemplo aqui apresentado por Cristo ilustra a verdadeira atitude daquele que não busca a glória desse mundo, mas humildemente espera e deseja a recompensa que vem de Deus. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. A melhor honra é aquela que Deus nos dá. Essa é a melhor, tá bom? E pode ter certeza, se Deus te honra, os homens também te honrarão. Então, se você agrada a Deus, depois agradará também os homens. Também não pode ser aquela história: ah não, eu só agrado a Deus. Ora, se você agrada a Deus, você agrada a homens. O que não pode é inverter a situação, se preocupar em agradar a homem em detrimento da vontade de Deus. Agora, se você agrada a Deus, faz a vontade de Deus, cumpre com o querer de Deus, logo você vai agradar aqueles que estão principalmente em liderança, viu? Você vai honrar também, e até aqueles que não estão, você também honrará. Em suma, devemos nos conduzir em humildade com o próximo, porque o nosso Mestre Jesus assim se conduziu em relação a nós, não se exaltando sobre ninguém, mas antes vindo a este mundo para servir com a sua própria vida, e assim deixando-nos a lição de que no reino dos céus, aquele que deseja ser considerado grande deve ser servo dos. Sempre vamos prestar atenção no princípio que rege o reino de Deus. O dos homens é aquele que tem destaque, é aquele que é mais importante, esse é honrado, aquele que tem alguma coisa para depois também pagar a honra que recebeu. No reino de Deus não.
O reino de Deus vai ser honrado aquele que mais serve, aquele que mais servir no reino, é este que será mais honrado. E primeiro deve ser o serviço, para depois a honra, não o contrário. Primeiro servimos, para depois sermos honrados por Deus. Mateus capítulo 12, verso 16. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Mateus capítulo 20, verso 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós que quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Está aqui a humildade para com o próximo. Isso Jesus também demonstrou, fazendo-se servo daqueles que estavam com ele. Um dos maiores exemplos está ali naquela ocasião da última ceia, em que Jesus lavou os pés dos discípulos. Que lição de humildade Jesus ali deixou, impressionante, irmãos. E ele deixou a lição: assim como eu fiz, façam vocês também da mesma maneira. Então, vamos servir uns aos outros. Se nós, com humildade, servimos ao outro, e o outro, por sua vez, o faz da mesma forma, nós estamos iguais uns aos outros. E é isso que nós somos, todos iguais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Chegamos à nossa conclusão, que diz: somos apenas criaturas que nada temos de realmente grandioso e duradouro para nos gloriar nesta vida, e cuja existência está inteiramente nas mãos de Deus, que, embora todo-poderoso e tão grandioso que nem os céus dos céus pode conter, ainda assim atenta para aqueles que são humildes de coração. Ainda que excelso, atenta para o humilde e necessitado. Que esta seja a nossa condição sempre diante de Deus, e a certeza de que as nossas orações serão então atendidas por Ele. Chegamos então ao final da nossa lição, a lição de número 7, Jesus e a humildade. Tivemos aí a nossa introdução, um primeiro tópico, aprendendo a ser humilde como Jesus. Segundo, humildade diante de Deus. E terceiro, humildade para com o próximo. Nosso texto áureo de Lucas capítulo 14, verso 11:
Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Está aqui, meus irmãos, a nossa lição de escola bíblica dominical. Assim encerramos, e que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos e lhes dê graça para a ministração dessa palavra lá na sua sala de aula. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco, nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Rádio Net Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.